Boa tarde, estimada e estimado colega. Bem-vindo a mais um dos vídeos sobre compensação e benefícios. Desta vez o tema é a estruturação de um sistema de remunerações e é, enfim, algo que, embora muitas vezes nós tenhamos uma ideia difusa do que isto é, muitas vezes não temos uma ideia clara como é que um sistema, das várias áreas que um sistema de remunerações deve ter em conta quando está a ser reestruturado. Nomeadamente, de acordo com aquilo que normalmente eu até dou nas minhas aulas, nós temos que analisar quanto, o quê, quando e como. Comecemos por o quanto. É muito importante o posicionamento que nós temos. Uma das funções estratégicas do gestor de recursos humanos é ter uma noção clara de qual é o posicionamento que quer ter do ponto de vista de compensação e benefícios. Podia-vos dar N exemplos, muitos exemplos. Lembro-me, por exemplo, de há muitos anos, quando eu trabalhava na indústria farmacêutica, ter aparecido uma multinacional da área da biogenética que veio para Portugal e disse, eu quero saber qual é a empresa farmacêutica que mais paga, e depois disse eu quero pagar 10% acima dessa empresa. E posicionou-se estrategicamente ali e com isto teve a capacidade para ir buscar os melhores talentos às melhores organizações, não só porque tinha uma boa imagem, mas também porque do ponto de vista de política salarial teve uma política salarial top e muito agressiva. Eu, quando trabalhava na indústria farmacêutica, tinha as coisas muito bem estruturadas, muito bem quantificadas e, para mim, era e, felizmente, estava a conseguir ser a empresa do terceiro quartil. Ou seja, eu queria que houvesse nas 100 empresas, se eu pusesse por ordem decrescente as 100 empresas, eu queria que houvesse 24 a pagar mais do que eu e 74 a pagar menos. Embora houvesse diferenças entre aquilo que eram as funções core, as funções mais comerciais, o marketing, as vendas por aí fora, e as funções mais estratégicas e aquilo que eram funções mais operacionais, onde o nível não era o dos 75%, mas o dos 60%. E, portanto, havia uma definição clara e quando a gente sabe para onde quer ir e mede o que existe, isso permite-nos gerir as remunerações de uma forma muito mais eficaz. Ainda no quanto, é muito importante definir quanto é que eu vou pagar de salário base e qual é a percentagem que eu quero de variável. Portanto, ter o chamado índice de flexibilidade, perceber quanto é que na remuneração global as minhas pessoas recebem fixo e quanto é que recebem variável, também é muito importante. E depois isso permite-nos tomar as medidas. Quanto ao o quê? Eu tenho ainda algo que tem a ver com eu vou pagar mais individual ou equipa, prémios mais individuais ou prémios mais equipa, é também uma decisão que nós vamos fazer. Eu vou pagar mais vendas e, portanto, curto prazo ou serviço e longo prazo. Qual é o mix que vou ter nestas coisas? Portanto, o que é que eu vou pagar, o que é o índice de flexibilidade e depois as características mais individual, mais equipa, mais vendas, mais serviço e enfim outras que permitam estruturar estas coisas. Depois o como, ou antes eu vou começar pelo quando. O quando é mais simples. O quando eu posso pagar mensalmente, eu posso pagar trimestralmente, eu posso pagar semestralmente, eu posso pagar anualmente. Em Portugal existe a tradição de pagar o salário mensalmente e, portanto, praticamente todos nós pagamos os salários base mensalmente, mas depois o pagamento dos prémios, que antigamente eram feitos apenas semestralmente ou anualmente, depois semestralmente, passaram a ser prémios trimestrais e hoje praticamente todos os sistemas de incentivos que nós pomos a funcionar nas diferentes empresas comerciais, industriais, tudo isso, são prémios mensais.
E devo-vos dizer que sei de empresas com enorme sucesso e que têm possibilidade de o fazer, em que o sistema de prémios, mesmo não sendo semanal, não sendo pago semanalmente, o sistema de prémios é calculado semanalmente. O que faz com que, por exemplo, a quinta e a sexta-feira naquelas empresas seja um pandemónio porque as pessoas querem atingir o objetivo da semana. Se não fosse semanalmente, eles só se preocupavam e só havia esta pressão ao fim do mês. Se fosse trimestralmente, só havia esta pressão ao fim do trimestre. Um dos aspectos fundamentais dos incentivos é as pessoas fazerem a ligação clara entre o esforço adicional que tiveram e o dinheiro que vão receber. Anualmente não se consegue fazer isto. E se não se consegue fazer isto, os prémios anuais são, eu diria, má gestão. Já mensalmente eu consigo fazer, eu consigo perceber que se o esforço que fiz no fim do mês passado me vai dar ou não vai dar um prémio este mês e receber este prémio, eu consigo fazer a ligação. Portanto, quanto mais curto for o tempo entre o esforço feito e o recebimento do prémio, melhor, e portanto daí que nós estejamos, por exemplo, no caso da Stanton Chase, o nosso sistema de prémios é um sistema de prémios mensal, com possibilidade de recuperação trimestral, porque muitas vezes o mês meramente mensal também poderia ser por aí. Por último, como é que eu pago? Como é que eu pago estes prémios? E eu dir-vos-ia aqui que, e já falei algumas vezes da componente emocional da remuneração. Eu posso pagar estes prémios apenas com um depósito. Eu posso pagar estes prémios apenas com um e-mail a dizer que foi feita uma transferência. Eu posso pagar este prémio com o depósito, o e-mail e mais uma conversa, onde eu chamo a pessoa ao meu gabinete ou à minha secretária e lhe agradeço face a face o esforço que ela fez. E lhe agradeço todo o empenho que teve, toda a contribuição que deu e lhe dou uma cartinha em que lhe comunico o prémio, independentemente e em que lhe agradeço a sua contribuição, independentemente do depósito que é feito e do e-mail que já foi enviado, ou posso, por exemplo, celebrar. Nós, aliás, numa empresa onde eu trabalhei, tínhamos um camarote num dos grandes clubes de futebol e periodicamente fazíamos, num dos jogos de futebol, convidávamos os melhores performers e os seus respectivos cônjuges para virem assistir ao jogo de futebol, onde estavam normalmente onde estava eu, como diretor de recursos humanos, e que fazia um bocadinho as honras da casa, e estavam os administradores, o Conselho de Administração da empresa. Isto fazia com que um prémio recebido assim, a pessoa nunca mais se esquece. Um prémio em que vai um depósito para uma transferência bancária para a conta. A pessoa, passado 2 ou 3 dias, já esqueceu. A remuneração é importante demais para não ser bem trabalhada, e isto é uma forma de trabalhar bem a remuneração. Há muitas ideias para além destas que vos poderia deixar aqui, para já ficam estas. É importante estruturar o sistema de compensação e benefícios, tendo em conta o quanto é que eu quero pagar, como é que eu quero pagar, o que é que eu quero pagar e quando é que eu quero pagar. E, portanto, estes são 4 aspectos fundamentais. Ficamos por aqui por hoje. Continuação do bom ano. Obrigado.